Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando um pouco sobre a suinocultura e trazendo um panorama sobre o que está acontecendo na China. E quem está aqui com a gente hoje para esse bate-papo é o Wagner Yanagisawa, que é analista do setor de proteínas animais do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pela atenção. Wagner, a gente tem recebido várias notícias, né, e acompanhado várias questões que são levantadas a respeito da suinocultura na China, questões que envolvem recuperação do plantel, questões que envolvem abates feitos por causa de medo da peste suína africana, né, produtores então vendendo os animais para abate, né, de uma forma mais rápida, com medo de serem atingidos pela doença. Qual que é o atual cenário que a China vive nesse sentido? O que está pesando mais? Bom, realmente o cenário lá na China está bastante conturbado, né, para o setor de suínos em especial. Choques tanto do lado da oferta como do lado da demanda. O que a gente tem visto recentemente, que tem mais chamado a atenção, é realmente a questão dos preços, né? A gente vê um cenário de aumento de produção mais consistente nesse segundo trimestre, principalmente com relação ao primeiro, e que tem trazido incrementos pontuais de oferta, né, no momento onde a demanda é considerada fraca. Então, a gente vê já, depois de todos os desafios que a China passou no final do ano passado, começo desse ano, em termos de visibilidade, de aumento de recuperação, isso foi um pouco melhor nesse segundo trimestre, mas alguns pontos realmente foram bastante importantes para causar esse aumento de produção. A gente está falando aí no primeiro semestre desse ano, no comparativo anual, um aumento de 36% em volume, um aumento realmente bastante considerável, basicamente refletindo uma maior pressão em termos de abate, né, porque a China continua notificando novos casos da PSA, tem uma nova variante lá que de fato tem um poder de dispersão realmente muito forte, isso está trazendo algumas pressões de abate em algumas regiões. Outros pontos também a questão do peso médio de abate dos animais. A gente está verificando isso, um aumento na casa de 20% a 40% no peso médio dos animais, basicamente refletindo uma expectativa que a gente vê de alguns produtores desde o começo do ano, né, no cenário de pressão de preços, essa expectativa de esperar por preços melhores, o que de fato não aconteceu. Eles acabaram entregando animais com peso de abate um pouco maior. Então, esse cenário realmente fez com que a produção aumentasse de forma pontual nesse momento, pressionasse bastante os preços, e mesmo com a ação do governo aí, subsidiando, fazendo algumas compras, a gente vê alguns estímulos realmente em termos de produção, né, por conta do preço mais baixo e margem mais apertada. Né? E a questão da melhora no número de rebanho, no número de matrizes, isso de fato tem acontecido ou não? Os produtores têm segurado um pouco esse aumento no plantel justamente por causa dessa nova variante da PSA, desse vírus que ainda circula pelo país? Com relação ao primeiro trimestre, no segundo trimestre teve melhores em termos de inventário. O grande ponto é, como eu disse, além da questão da PSA, que está pressionando o abate não só de animais, mas de matrizes também, mais recentemente a gente viu a questão das inundações. Né? 2 semanas atrás teve uma questão realmente muito forte na província de Henan, que é uma das províncias mais importantes em termos de produção, e isso, sem dúvida, acabou pressionando bastante essa questão dos abates, e que, na nossa visão, já deve impactar já em termos de abate de produção e volume no terceiro trimestre, não só por conta dos aumentos de volume, né, mas por conta aí de ter um momento pontual agora de demanda um pouco abaixo da oferta, e sem dúvida deve resultar também em uma menor demanda, principalmente nesse terceiro trimestre, que é o que a gente já está vendo alguns sinais aqui no mercado do Brasil para a suinicultura, mesmo tendo um acumulado desse ano realmente bastante positivo com relação ao ano passado. E Wagner, então com esses abates, com essa atual oferta, né, muito elevada nesse momento, a demanda um pouco mais baixa, há uma chance de que ainda esse ano esse cenário se reverta, que a demanda melhore, que essa oferta seja menor e que isso represente então um cenário positivo, pelo menos até o final do ano, para as importações, no caso, então, quando a gente fala das exportações de carne de suína brasileira? Quando a gente olha por parte da demanda da China, a gente deve ter esse arrefecimento agora no terceiro trimestre. Ele pode ter uma melhora no quarto trimestre com relação ao terceiro trimestre, a depender muito de como vai ser o comportamento dos preços no mercado local. Né? Acho que o grande ponto aqui, pensando no lado exportador do Brasil,
é que desde abril, né, as importações da China de carne suína já está em movimento de queda, né, por 3 meses consecutivos até os dados de junho. E quando a gente olha os dados de junho, né, separadamente com relação a junho do ano passado, uma redução de importação na casa dos 19%. Né? Quando a gente olha aqui para o Brasil também, a gente já, apesar de ter volume, patamares de volume vindo interessantes, teve uma queda nesse mês de julho nas exportações, teve pressão também com relação aos preços médios de exportação, então isso pode ser um sinal. Então a gente tem que ficar atento, porque a gente deve ter uma pressão um pouco mais nesse terceiro trimestre. Se os preços lá no mercado doméstico da China ficarem mais favoráveis, né, em termos de competitividade no mercado local, isso pode melhorar as oportunidades aqui em termos de exportação para o Brasil. Mas o grande ponto aí, pensando um pouco mais em médio prazo, é que a gente já está agora entrando mais dentro daquele cenário básico que a gente estava esperando para esse ano, né, de uma recuperação um pouco mais pujante, um pouco mais forte, de maneira crescente e contínua, né, que deve acabar resultando em menor demanda por parte da China, depois de 2 anos realmente muito forte em termos de demanda. E Wagner, como a gente ainda tem metade do ano para caminhar, é possível também outra possibilidade, né? Você levantou essa questão da diminuição dos volumes, mas com esse preço da carne suína na China mais baixo, é possível que a China ainda continue importando bons volumes aqui do Brasil, mas tente renegociar preços, renegociar contratos, justamente por causa dessa diferença de preço? Em momentos de pressão de demanda, a gente vê que é uma estratégia que os importadores da China têm tomado de forma corriqueira, que realmente com a questão de pressão em preços de importação e também a renegociação de contratos. Né? Acho que isso tem que ficar como um ponto de atenção para o setor, principalmente pensando num cenário aí, mesmo que mais de médio prazo, de uma pressão de demanda por parte da China. Então, acho que sem dúvida é um ponto de atenção aqui para o lado do Brasil. E Wagner, a gente tem uma informação também que foi divulgada nessa sexta-feira pela agência Reuters de que o governo chinês quer chegar então até 2025 com 43 milhões de matrizes suínas reprodutoras. Isso é um desenvolvimento factível? Isso pode acontecer? Ou é muito arriscado cravar esse aumento, tendo essa doença, a peste suína africana e novas variantes circulando pelo país? Sem dúvida, o grande objetivo, né, do mercado chinês é retomar os inventários de suínos aos patamares pré-PSA, né, mesmo que a gente espere um pouco abaixo, mas a gente tem que considerar o cenário de volatilidade do mercado, né, não só por conta da PSA, ainda não tem uma vacina ainda a nível comercial, mas também porque a gente está no meio de uma pandemia. Né, então, em termos de demanda, isso pode acabar desestimulando em alguns momentos. É um planejamento que é factível, né, totalmente possível, mas que ainda tem muitos desafios a serem ultrapassados, né, pensando principalmente no cenário mais de longo prazo, aí, 2024, 2025. E Wagner, pensando também então nessa recomposição, nesse aumento do número de matrizes, a questão dos custos de produção. Aqui no Brasil a gente vê um cenário de escassez, principalmente de milho, né, muitas integradoras tendo que trazer esse milho de outros países, mas a gente vê uma questão global, né, dessa escassez desses insumos, uma demanda muito maior do que a oferta global. Como que fica essa questão na China dos custos de produção, como isso está afetando a suinocultura por lá e como que a gente deve observar isso até o final do ano? Isso, de fato, é um fator global, principalmente do custo da alimentação. Inevitavelmente, isso está tendo que ser repassado para o consumidor final, para os importadores. E pensando na China, que tem sido um grande player em termos de importação, né, no mercado global de grãos, sem dúvida é um fator também limitador em termos de capacidade de produção. Né? Porque, de fato, essa restrição aí na oferta global, sem dúvida, impacta no poder, na capacidade de aumento de produção local da China. Então, sem dúvida, é um ponto de atenção aqui para o Brasil, especialmente, né, por conta do milho e os aumentos de preços, que inevitavelmente deverão ter que ser repassados, então já estão sendo repassados para o consumidor final, mesmo pensando num cenário ainda de demanda, níveis de demanda aqui no Brasil, no mercado doméstico, ainda bastante fracos, né? E Wagner, então, para a gente amarrar todo esse cenário, né, China e Brasil, antes da gente entrar ao vivo, você comentou que a expectativa é de que a China cumpra esse ano de 2021 com 8% a mais de volume de carne suína produzida comparativamente a 2020. E o Brasil, ele pode cumprir ou virar o recorde do ano passado de mais de 1 milhão de toneladas de carne suína exportada, sendo o principal destino a China?
Perfeito. Bom, segundo o nosso cenário, de fato, nossa projeção para aumento de produção na China de carne suína esse ano é de 8%. Em termos de demanda de importação, por conta dessa volatilidade de mercado, a gente está trabalhando com dois cenários, né, de uma queda de 10% e outro cenário, uma queda de 20% com relação ao volume importado do ano passado. Se a gente fez uma simulação rápida aqui, né, pensando, isolando esse fator da China, né, mantendo a estabilidade de outros destinos. Se a gente considerar os dados de agosto até dezembro, aí, numa queda de 20% na demanda chinesa, a gente fecha o ano positivo ainda na casa dos 2,5% em termos de volume, e uma queda um pouco menor aí na casa dos 10%, a gente fecha esse ano com um aumento na casa de 5,3%. Então, já foi recorde no ano passado, né? Passamos um pouco de 1 milhão de toneladas. Esse ano a gente pode chegar um pouco próximo aí de 1 milhão e 100 mil toneladas exportadas esse ano. Mais um recorde, né? Porém, olhando toda essa conjuntura e pensando na suinocultura como um ciclo longo, é momento, então, do suinocultor brasileiro já começar a pensar em controlar um pouco a produção, pensando no ano de 2022? Sem dúvida. Pelo que a gente tem conversado com o setor, essa luz de alerta já está acesa esse ano, né? Muitos exportadores já pensando em novas estratégias em termos de destino, mas, de fato, a importância do mercado chinês para as exportações de suínos realmente é muito forte, né? A gente está falando de uma participação, uma representatividade de 53%, então não vai ser algo que vai ser de um mês para o outro que vai ser solucionado, principalmente no momento onde os custos de produção, principalmente da alimentação, estão dando sinais aí que devem continuar em patamares realmente bastante elevados, né? Então, a gente deve continuar com o ambiente ano que vem de cautela, de volatilidade. Então, a utilização de ferramentas aí como derivativos, na nossa opinião, deve continuar como um fator essencial aí para a saúde das suas margens, mas vai ser um ano, sem dúvida, mais desafiador no ano que vem, não só pensando no cenário de recuperação de demanda econômica, mas também de um cenário de menor, né, demanda a partir do ano que vem por parte da China. Certo. Wagner, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado a todos pela atenção e até uma próxima. Estivemos aqui, portanto, com o Wagner Yanagisawa, que é analista de mercado do setor de proteínas animais do Rabobank, nos trazendo, portanto, um overview, né, um panorama sobre a suinocultura na China. De acordo com ele, nesse primeiro semestre, a produção de carne suína na China, em comparação ao primeiro semestre de 2020, aumentou em 36%. Isso porque tem a questão da recomposição do plantel, do aumento, então, do rebanho, que de fato, segundo ele, tem acontecido, mas também tem a questão da pressão dos abates, porque a peste suína africana continua circulando lá no país e ainda tem novas variantes. E também um terceiro fator, suinocultores chineses que estavam esperando os preços da carne suína melhorarem, estavam segurando os animais nas granjas, ao verem que esses preços não iriam subir tão já, esses animais, então, foram para o abate com peso entre 20% a 40% maiores do que o normal. Então, esses três fatores ajudaram a aumentar o volume de carne suína no país e derrubar os preços. Então, a gente vê um cenário lá na China de preços domésticos baixos em comparação ao preço da carne importada, e isso acende um alerta aqui para a suinocultura brasileira, segundo Wagner, porque a projeção para o terceiro trimestre lá na China é de que haja uma demanda menor por importações, porque além dessa oferta maior de carne suína local lá na China, há também uma demanda menor, então há esse desequilíbrio, inclusive o governo chinês comprando, fazendo algumas aquisições pontuais da carne suína chinesa para tentar então equalizar essa questão dos preços. Mas no quarto trimestre, a depender de como vai ser o andamento do mercado, lembrando que a China vive mais casos de coronavírus, né, alguns casos mais graves, né, de novas variantes da Covid-19, então tudo vai depender de como vai andar essa questão da pandemia, de como vai andar essa questão dos preços na suinocultura, para a gente saber como vai ser o quarto trimestre, se isso pode se reverter e melhorar um pouco a situação. Mas, segundo Wagner, o ano de 2021 deve ser sim promissor para a suinocultura brasileira. A gente deve atingir ou até ultrapassar o volume de 1 milhão de toneladas de carne suína embarcada, não só para a China, mas para o mundo todo. Porém,
é já um momento do suinocultor brasileiro começar a pensar no controle da produção, pensando na suinocultura, que é um ciclo longo, porque 2022 a China deve manter esse ritmo de recuperação. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.